Bem-vindos, pessoal, a mais uma videoaula. Nosso tema de hoje é chamados deslocamentos da CUVS. Na videoaula anterior, nós conseguimos aí compreender, né, identificar o que seria a nossa CUVS. Só relembrando, a nossa CUVS, né, é uma tentativa aí de nós exibirmos aí a chamada condição de equilíbrio no mercado de bens, né? No mercado de oferta agregada e demanda agregada nessa leitura keynesiana. Então, o objetivo da aula anterior foi, primeiro, né, identificar a nossa curva IS, apresentar a nossa curva IS no plano cartesiano, né, exibindo aí a relação causal entre juros e renda, lembrando aí que no mercado de bens a relação de causalidade apresentada ali entre taxa de juros e renda é renda sendo influenciada pela taxa de juros. Então a pergunta que eu estou fazendo lá no mercado de bens para a CUVS, né, qual o efeito da taxa de juros sobre o nível de renda? E nós conseguimos comprovar essa relação a partir do mecanismo de transmissão exibido ali com o investimento. Uma vez que o investimento é um componente da nossa demanda agregada, e como a taxa de juros ela influencia negativamente o investimento, né? À medida que a taxa de juros esteja se elevando, isso contrai investimento, o investimento contrai a demanda agregada e automaticamente contrai o nível de renda. Então, a CUVS simplesmente é uma tentativa de captar essas relações, né? Do efeito do juros sobre o meu nível de renda. Então, eu sei que existe uma relação de endogeneidade, né, entre renda e taxa de juros. A ponto de nós conseguirmos afirmar aí que qualquer ponto ao longo da curva S, eu falei isso para vocês na aula anterior, qualquer ponto ao longo da curva S é um ponto de igualdade entre oferta agregada e demanda agregada. Okay? Então nós já sabemos que a nossa curva S ela é negativamente inclinada, nós já sabemos que a nossa curva S exibe uma relação de igualdade entre oferta agregada e demanda agregada, e nós sabemos também que nesse mercado de bens existem outras variáveis, como as variáveis fiscais do governo, gasto público e tributos, né, que foram consideradas exógenas, né? Foi dito a vocês que no nosso sistema de equações, né, no nosso sistema keynesiano, existem duas variáveis fiscais. Né? Primeiro, o nível de gasto público, ele é autônomo, né? E os tributos também, ele é tido como uma variável autônoma. E os tributos, eles influenciam exatamente o nosso movimento do consumo. Porque à medida que o governo ele expande o nível de tributação da economia, automaticamente a renda disponível da economia ela vai se contrair. E automaticamente, como o consumo é um componente de demanda agregada, automaticamente, possivelmente, essa expansão do nível de tributação, ao contrair o nível de renda disponível, também vai influenciar o nosso nível de consumo. E quando o consumo, repito, é um componente de demanda agregada, essa demanda agregada sendo contraída por conta da elevação do nível de tributação, faz com que o nível de renda de equilíbrio também se contraia. Então, lá na aula anterior, nós conseguimos exibir aquela relação de endogeneidade entre renda e taxa de juros, e foi com ela, e foi a partir dessa relação que nós conseguimos provar a relação inversa, a nossa declividade, né? A chamada curva IS. Como no nosso mercado de bens existem outras variáveis, né? No caso específico as variáveis fiscais, como gasto público e tributo, e essas variáveis elas são exógenas ao nosso modelo, e a ideia de exogeneidade está associada à ideia das variáveis serem autônomas. Isso ocorre simplesmente porque nós não identificamos nenhuma outra variável que explica os movimentos do gasto público e do tributo. Repito, ela é exógena. Tá? Então, o tema da nossa aula de hoje é dar continuidade aí à chamada curva S, no sentido de nós entendermos agora o que provoca os deslocamentos da nossa curva S. Né? Já dei aí um adendo a vocês, possivelmente o que vai provocar os deslocamentos da nossa curva S são as variáveis de natureza fiscal
do governo, como gasto público e tributo, porque essas variáveis elas são exógenas. Então vamos entender com mais detalhe. Então, inicialmente, né, vocês têm aí dois grupos de gráficos, né, o gráfico 1 e o gráfico 2, onde nós estamos aí conceituando o que vem a ser política fiscal expansionista e o que vem a ser política fiscal contracionista. Em termos conceituais, pessoal, política fiscal expansionista ela pode vir pelo lado do gasto público, bem como pelo lado dos tributos, assim como a política fiscal contracionista. A política fiscal contracionista ela pode vir pelo efeito do gasto público ou pelo efeito do nível de tributação. Então, inicialmente, vamos investigar qual o impacto que uma política fiscal expansionista, pela percepção do gasto, causa, bem como o impacto que uma política fiscal contracionista causa no nosso mercado de bens pelo lado do gasto público. Na sequência, nós iremos investigar o efeito das políticas fiscais pelo lado aí da tributação. Mas, inicialmente, vamos investigar aí essa tentativa pelo lado do gasto público. Então, nós temos aí dois gráficos, né? Os gráficos replicados ali da nossa chamada cruz keynesiana, né? E foi tendo por base todos os gráficos aí superiores, né? Eles exibem a nossa cruz keynesiana e foi por conta da nossa chamada cruz keynesiana que nós conseguimos apresentar a nossa chamada curva IS, né? A curva que identifica o equilíbrio lá no mercado de bens e serviços. Então, o que eu tenho aí no primeiro gráfico, né? No gráfico 1, onde eu estou associando esse gráfico 1 à chamada política fiscal expansionista, né? Aceitando a hipótese de que a política fiscal ela está sendo executada por meio do uso do gasto público, né? Então eu estou aceitando que vai ocorrer um aumento do gasto público. Digamos que o gasto público se elevou de G para G'. Né? Conceitualmente, política fiscal expansionista é uma política macroeconômica de expansão do gasto público, quando, repito, estou analisando essa expansão por meio de uma variação no gasto público. Então, na nossa cruz keynesiana, qual o impacto de uma expansão fiscal, de uma política fiscal expansionista, quando eu absorvo o choque expansionista, né, de elevação do gasto público? Né? Então, sabemos que o gasto público é um dos nossos componentes de demanda agregada. Né? E como a nossa cruz keynesiana ela pode capturar o efeito de qualquer um desses três componentes, né, quais consumo, investimento e gasto público, né, o que nós iremos fazer agora é simplesmente identificar e capturar esse efeito da nossa política fiscal expansionista nessa nossa cruz keynesiana. Então, para uma dada equação de demanda, para uma dada função de demanda, para a minha função demanda D, eu tenho associado o meu nível de gasto público, né, G, contudo mais constante. Aceitando a hipótese de que houve uma expansão fiscal por meio de uma expansão do gasto público, o que eu vou observar? Exatamente um deslocamento da minha curva, né, da minha reta de demanda agregada. Agora, com um novo nível de gasto G, gasto público G', eu tenho associado ao nível de demanda agregada D', contudo mais constante, né, pessoal? Eu estou trabalhando com a ideia de estática comparativa. Absorvo, capturo o efeito de variação de uma das variáveis e tento identificar o seu efeito, contudo mais constante, né? Estática comparativa. Então, o que eu observo? Agora, com o novo nível de gasto público, eu tenho um nível de demanda agregada maior, porque a expansão fiscal promovida pelo governo, a expansão fiscal promovida pelo orçamento público na tentativa de elevar o gasto público, está expandindo a demanda agregada da economia de forma exógena, né? Lembrando que a variável G, a variável gasto público, ela é uma variável exógena. Então, à medida que eu absorvo esse choque fiscal promovido por uma expansão do gasto público, simplesmente a economia está saindo do ponto vermelho e indo para o ponto azul, contudo mais constante, né? O impacto está sendo expansão do nível de demanda agregada, né? Essa expansão do nível de demanda agregada
está promovendo a expansão do nível de renda de equilíbrio. Porque lembrem que a nossa cruz keynesiana ela captura todos os efeitos, né, pessoal, de equilíbrio entre oferta agregada e demanda agregada, renda e demanda agregada. Então, a nossa curva S, né, como nós já sabemos que existe uma relação causal inversa entre renda e taxa de juros, o que eu irei fazer agora, né? Vou trabalhar com a hipótese de estática comparativa, com tudo mais constante. Qual é a pergunta que eu estou fazendo lá no mercado de bens? Com tudo mais constante, qual o impacto de uma expansão fiscal do governo promovida por uma expansão dos gastos públicos? Com tudo mais constante, dado uma taxa de juros, a expansão fiscal está promovendo uma expansão de demanda, e essa expansão de demanda está promovendo uma expansão do nível de renda. Então eu tenho um primeiro efeito gráfico quando eu estou absorvendo essa política fiscal expansionista, qual seja, a política fiscal expansionista, não é, por meio do uso e da expansão do gasto público, está promovendo um deslocamento da curva IS para a direita. Não é? Na curva IS, no plano que exibe a minha curva IS negativamente inclinada, simplesmente a nova curva IS agora é IS', onde essa minha curva IS' está associado ao meu novo nível de gasto público G'. Então, o primeiro resultado, pessoal, política fiscal expansionista de execução expansionista do gasto público provoca um deslocamento da curva IS para a direita. A economia está saindo do ponto vermelho e indo para o ponto azul. E se nós fizéssemos agora o contrário, uma política fiscal contracionista, o governo decide contrair os gastos públicos de forma exógena, não é? Houve uma deliberação de política macroeconômica fiscal que o governo está contraindo os gastos públicos. Qual o impacto na minha curva IS? Teoricamente falando, qual o impacto de uma tomada de decisão fiscal do governo de contrair os gastos públicos? Assumindo agora uma política fiscal contracionista, onde agora o meu nível de gasto G' é menor do que a condição inicial, na minha cruz keynesiana, o impacto agora é a economia sair do ponto azul e ir para o ponto vermelho. Não é? Observem agora que a economia inicialmente eu assumo que eu tenho um determinado nível de gasto público, né, associado ao nível de demanda D, né, e com tudo mais constante, quando o governo tomou a decisão de contrair os gastos públicos, passando o nível de gasto de G para G', simplesmente a economia fez com que a tomada de decisão da execução de política fiscal contracionista faz com que o nível de demanda agregada se contraia, porque o gasto público é um componente de demanda, e automaticamente está forçando uma queda do nível de renda de equilíbrio, não é? Pela relação exibida aqui na minha cruz keynesiana. Com tudo mais constante, inclusive a taxa de juros, a economia está saindo do ponto azul e indo para o ponto vermelho. A economia está saindo da curva IS apresentada e associada ao ponto azul e indo para a curva IS' associada ao ponto vermelho. Ou seja, uma política fiscal contracionista do governo, de modo que agora o meu gasto ele diminuiu, foi de G para G', está fazendo com que a nossa curva IS ela se desloque para a esquerda. Não é? Então, eu sei que política fiscal contracionista executada por meio de uma variação do gasto público, de uma redução do gasto público, promove o quê? Um deslocamento da minha curva IS para a esquerda. Então veja, pessoal, até aqui a política fiscal ela está promovendo o quê? Um deslocamento da curva IS. Enquanto a política fiscal expansionista provoca um deslocamento para a direita da curva IS, por conta de uma expansão do gasto público, a política fiscal contracionista está provocando também um deslocamento da minha curva IS, porém para a esquerda, ou seja, a contração do gasto público está fazendo com que haja uma contração do nível de renda de equilíbrio da economia, ok? Então, essa é a nossa primeira etapa aí de avaliação do efeito da política fiscal identificada aí por variação do gasto público, e o nosso primeiro resultado é que política fiscal
um choque fiscal na economia tem um impacto teórico de contração, de deslocamento da minha curva IS. Política fiscal expansionista provoca um deslocamento para a direita da curva IS, enquanto uma política fiscal contracionista, por meio da execução do gasto público, provoca um deslocamento para a esquerda da curva IS, como exibe aí o gráfico 2. E no caso dos tributos, como o tributo é uma variável fiscal, é uma variável de manejo do governo para estar executando uma política macroeconômica, não é? Eu posso identificar o efeito que uma variação dos tributos causam também na minha curva IS, né? Lá na curva que exibe as condições de equilíbrio no meu mercado de bens. E veja, qual é a relação causal, né, identificada pelo manuseio do tributo no meu mercado de bens? Quando o governo está manuseando os tributos, no modelo apresentado, né, nesse sistema keynesiano, o tributo tem um impacto imediato no meu consumo, porque a minha função consumo keynesiana, ela associa uma relação entre consumo e renda, renda esta sendo determinada pela minha renda disponível. Porque lá no meu consumo, na minha função consumo, eu quero saber o quanto de recursos os indivíduos eles têm à sua disposição para estar consumindo, não é? Extraindo todos os impostos que necessariamente deverão ser pagos ao governo. Então, à medida que o governo aumenta o nível de tributação, a carga tributária da economia, do ponto de vista macroeconômico, né, e esse é o nosso interesse, existem uma infinidade de impactos aí de uma alteração na carga tributária. O ambiente microeconômico ele estuda muito isso, né? Mas no ambiente macroeconômico, o meu interesse nesse momento é saber, olha, do ponto de vista agregado, qual o impacto, né? Quando o governo aumenta ou reduz o nível de tributo da economia. O nosso primeiro impacto vai ser exatamente no meu mercado de bens. Então, quando o governo está promovendo uma política fiscal contracionista associada ao nível de tributação, simplesmente o governo está elevando o nível de tributação da economia. Por exemplo, nesse primeiro conjunto de gráficos aí, que é o gráfico 3, eu estou assumindo, né, a hipótese que o governo está elevando o nível de impostos de T para T', não é? Então eu sei que existe um mecanismo de transmissão aí no mercado de bens, de que quando o governo eleva o nível de tributação, o impacto vai ser sobre o consumo. Porque à medida que o nível de tributos esteja se elevando, automaticamente a renda disponível da população diminui, e uma vez que a renda disponível da população esteja diminuindo, automaticamente se tem um impacto negativo sobre o consumo. Como o consumo é um componente de demanda agregada, essa contração do consumo justificada pela elevação do nível de tributo, né, está fazendo com que a economia tenda a contrair a sua demanda. Né? Então, esse primeiro conjunto de gráficos, né, exibido aí pelo gráfico 3, exibe exatamente isso. A economia inicialmente está no ponto azul, quando o governo tomou a decisão de elevar o nível de impostos, né, passando de T para T', automaticamente, eu observo aqui nessa minha função consumo, que o meu consumo ele vai se contrair e automaticamente com um nível menor de consumo, a minha demanda agregada se contrai, porque o consumo é um componente de demanda agregada e automaticamente, né, a economia está saindo do ponto azul para o ponto vermelho. O que eu estou fazendo a pergunta lá na QVS? Olha, qual o impacto de uma política fiscal contracionista quando o governo está promovendo essa política fiscal contracionista, aumentando o nível de impostos? Contudo, mais constante, quando o governo decide expandir os seus impostos, né, promover uma política fiscal contracionista por meio do manuseio do tributo, simplesmente o governo está contraindo a demanda. E quando ele está contraindo a demanda, por conta do efeito de transmissão existente lá na função consumo, quando ele está contraindo a demanda, ele está contraindo o nível de renda da economia. Então, com tudo mais constante, com taxa de juros constante, uma tomada de decisão de contração, né, fiscal por meio de uma expansão dos tributos faz com que a curva IS se desloque para a esquerda. Então, uma política fiscal contracionista, política essa associada por um aumento do nível de tributação, provoca um deslocamento para a esquerda da curva IS. A economia está saindo do ponto azul e indo para o ponto vermelho. Veja, pessoal,
O tributo, assim como o gasto, é uma variável exógena. Vocês já devem estar percebendo que as variáveis exógenas elas provocam deslocamento das curvas, não é? Então, as relações que não existem aqui do gasto público com outra variável, bem como o tributo com outra variável, os seus choques, né, eles estão provocando deslocamento das curvas, não é? Então existe essa associação aí matemática com o impacto aí que nós observamos na nossa curva IS. E no caso de uma política fiscal expansionista, associando essa política fiscal expansionista a uma redução do nível de tributo, não é? O conjunto de gráficos 4 exibe exatamente isso. Inicialmente, né, nós temos aí a economia no ponto vermelho, e aí digamos que o governo tomou a decisão de diminuir a carga tributária da economia. Do ponto de vista agregado, do ponto de vista macroeconômico, digamos que nós estamos observando que o volume total de impostos da economia está diminuindo. Então, como de imediato o primeiro impacto é observar esse efeito sobre o meu consumo, porque os impostos eles impactam diretamente no nível de consumo da população, uma vez que o nível de impostos menor agora automaticamente faz com que a renda disponível da população se eleve, né? E à medida que a renda disponível da população esteja se elevando, o nível de consumo está se elevando e automaticamente a demanda agregada está se expandindo. Veja que na nossa cruz keynesiana a demanda está saindo de D para D', porque os impostos eles diminuíram de T para T', elevando o nível de consumo, né? Essa tem um pequeno errinho aqui, pessoal. Aqui não é G', tá? A princípio nós estamos assumindo aí que o nível de gasto público é constante, né? O governo está manuseando a sua política fiscal expansionista única e simplesmente por meio da redução do nível de tributação. Ora, a política fiscal de redução do nível de tributo está estimulando demanda porque a renda disponível da população está se elevando e automaticamente a demanda agregada está se elevando. Como essa demanda agregada está se elevando, isso está expandindo o nível de renda de equilíbrio, não é? À medida que isso ocorre, eu vou lá na minha curva IS e pergunto, né? Olha, para tudo mais constante, dado uma taxa de juros, quando o governo decide reduzir o nível de impostos na economia, promovendo uma política fiscal expansionista, qual o impacto na minha curva IS? O impacto é um deslocamento para a direita da curva IS. Percebam que a economia está saindo do ponto vermelho e indo para o ponto azul. Então, o resultado, né, é importante aqui no uso da política fiscal para estar verificando aí o impacto na nossa curva IS. Política fiscal contracionista provoca um deslocamento para a esquerda da curva IS. Política fiscal contracionista essa, identificada por meio de uma elevação dos tributos. Política fiscal expansionista, promovida por uma redução do nível de tributação, está provocando o quê? Um deslocamento para a direita da minha curva IS. Não é? Ou seja, o governo está promovendo uma expansão fiscal por meio da contração dos seus impostos, e isso está estimulando exatamente uma elevação do consumo, e essa elevação do consumo está promovendo uma expansão de demanda. Essa expansão de demanda promove exatamente uma expansão do nível de renda de equilíbrio. Então eu posso, né, observar isso, né, pessoal? Existe uma padronização aí quando eu estou fazendo uma política fiscal, né, seja expansionista, seja contracionista. Nós já temos aí uma percepção de que toda e qualquer política fiscal expansionista provoca um deslocamento para a direita da curva IS. Né? Enquanto uma política fiscal contracionista, independente qual seja essa política fiscal contracionista, seja uma política de redução de gastos, né? Ou uma política de aumento de tributo, essa política fiscal contracionista necessariamente vai provocar um deslocamento para a esquerda da curva IS. Né? Então veja, em resumo, toda e qualquer execução de variável fiscal, seja ela a variável gasto, seja ela a variável tributo, necessariamente a execução de uma política fiscal provocará deslocamentos da curva IS. Então nós já podemos afirmar
com 100% de certeza que os fatores que provocam deslocamentos da curva IS exatamente são as nossas variáveis de natureza fiscal, seja ela gasto público, seja ela nível de tributação. A política fiscal expansionista, seja ela aumentando o gasto ou reduzindo o tributo, provoca deslocamento para a direita da curva IS, enquanto a política fiscal contracionista, seja ela reduzindo gasto público ou com o aumento do nível de tributação, provoca deslocamentos para a esquerda da nossa curva IS. Essas informações, né, essa estática comparativa será fundamental para nós entendermos aí todo o mecanismo de transmissão que nós tanto almejamos chegar, que é identificar qual o impacto que as políticas macroeconômicas causam nas nossas principais variáveis de natureza macro, sobretudo o nível de atividade econômica, né, pessoal? Lembrando que nós estamos entrando, né, nos pormenores das teorias econômicas e às vezes, sobretudo na nossa teoria macroeconômica, e muitas vezes, dada o grau de dificuldade gráfico, analítico, matemático, às vezes nós esquecemos o objetivo maior do nosso estudo, da nossa investigação. Qual o objetivo maior da macroeconomia? O objetivo maior da macroeconomia, da teoria macroeconômica, é entender as flutuações cíclicas do nível de atividade econômica e entender também como os executores dessas políticas econômicas, das políticas macroeconômicas, eles podem instrumentalizar políticas, sejam elas fiscal ou monetária. Nós não estamos investigando ainda, à luz da teoria keynesiana, a política monetária. Nesse momento que nós estamos investigando é a política fiscal. Então, nosso objetivo, do ponto de vista macroeconômico, é sinalizar que políticas econômicas, que políticas macroeconômicas são mais eficazes na tentativa de minimizar aquelas flutuações características ali ao longo do tempo sobre o nível de atividade econômica. Em que momento os governos eles devem executar uma política fiscal expansionista? Em que momento os governos eles devem executar uma política fiscal contracionista? Que tipo de política fiscal contracionista ele deve executar? É reduzindo o gasto público? É aumentando o tributo? Que tipo de política fiscal expansionista ele deve executar? É aumentando o gasto público? É reduzindo o nível de tributação? Então, nesse momento, o que nós estamos fazendo é construindo o nosso modelo macroeconômico, né, a nossa realidade virtual ali, né, nosso instrumento ali de investigação virtual, nós estamos construindo por aproximações sucessivas. Nesse momento, o que é importante saber é que na estrutura analítica keynesiana, na estrutura analítica do nosso modelo ISLM, a execução de uma política fiscal, ela provoca deslocamentos da curva IS. Né? Se é uma política fiscal expansionista, né, por meio do aumento do gasto ou redução do tributo, necessariamente essa política fiscal expansionista irá provocar deslocamentos para a direita da curva IS. Necessariamente, se a escolha de política macroeconômica é executar uma política fiscal contracionista, seja ela por redução do gasto público, seja ela por redução ou por aumento, do nível de tributo, não é? Necessariamente essa política fiscal contracionista provoca um deslocamento para a esquerda da curva IS, tá? Então é um instrumento, né, que será fundamental para nós entendermos aí a eficiência no uso do orçamento público quando nós estamos investigando se o governo ele foi ou não eficaz no sentido de promover uma expansão do nível de atividade econômica, por exemplo, em situações em que a economia está muito abaixo do nível de pleno emprego da economia, como é suposto, né, pela ótica keynesiana. Lembrem que todo esse ambiente que nós estamos investigando é um ambiente onde é dito, né, como pressuposto que a economia está abaixo do nível de pleno emprego. Então, políticas de expansão de demanda são pertinentes nesse ambiente macroeconômico keynesiano. Ok, pessoal? Então, o objetivo da aula de hoje foi exatamente identificar o que provoca os deslocamentos da curva IS e, em resumo, o que provoca deslocamentos da curva IS é simplesmente o manuseio da política fiscal por meio da variação do gasto público ou por meio da variação
aí do nível de tributação, né? Seja ele uma política fiscal expansionista ou uma política fiscal contracionista. Então é isso, até uma próxima videoaula, onde nós iremos dar continuidade aí à análise sobre o modelo ISLM.